Aqui, ó, diz o pastor Flavinho, falou assim para mim: ô Léo, aqui é uma bênção, e é mesmo. Mas sabe qual é o problema? Quando tem 1000 pessoas, o prédio é tão grande, parece que você está compartilhando ali na célula. Então vamos dar a sensação que essa célula aqui está um pouquinho mais, né, mais cheia, mais, enfim. Então chega para cá e nós vamos começar a compartilhar. Eu pedi para colocar uma apresentação. Eu estou em espírito orando para que dê tudo certo lá em cima. E eu acho que vai nos ajudar muito a ter uma interpretação melhor daquilo que Deus quer falar conosco a respeito desse tema, o reino na sociedade. Vamos começar esse momento nosso, como a gente tem o costume de fazer, orando e pedindo ao Espírito Santo de Deus para falar conosco, para destravar algo em nós, para nos capacitar, para nos inspirar, para nos instruir, para nos levar para um novo nível. Vamos? Então eu queria te convidar a você fazer a sua oração particular. Você e Deus. Fazer a sua oração. E pede para Deus falar com você. Espírito Santo de Deus, nós clamamos, mais do que a tua presença, a tua manifestação. Nós queremos, Espírito Santo, te perceber, queremos experimentar o seu poder, queremos ser alinhados contigo para cumprir o teu propósito. Eu oro, Espírito Santo, que o Senhor faça o que homem nenhum e mensagem nenhuma pode fazer. Eu peço, Espírito Santo, que nessa manhã, nessa hora, uma chave espiritual seja colocada no interior de cada um, para destravar o destino que o Senhor já colocou em cada indivíduo, antes mesmo da fundação do mundo. E os destrave também, Pai, para serem destravadores de destinos. Os leve, Deus, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, para ser um instrumento do Senhor, para trazer o reino para a terra. Para não apenas converter pessoas, mas para converter o sistema da nossa nação. Para que sejamos uma nação plenamente rendida ao Senhor, transformada em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema nosso então é o reino na sociedade. O reino na sociedade. Que reino? O reino de Deus na sociedade. Eu tenho a alegria de poder compartilhar essa mensagem com vocês. Eu entendo que Deus ele já tem nos levado a agir nessa direção como igreja. Eu tenho então o privilégio de fazer parte do corpo pastoral da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Eu tive a graça de ser alcançado nesta igreja até os meus 18 anos, embora viver nesse país nosso cristão, católico, mas que carrega o nome de Cristo. Eu nunca tinha ouvido o plano de salvação, a obra que Deus quer realizar na minha vida, até os meus 18 anos, ninguém tinha falado. E me orgulho demais de fazer parte da Central. Por quê? Porque é uma igreja que entendeu que cada crente é um ministro, que não é uma exclusividade do pastor a mensagem de salvação, mas que todos os membros precisam ser ativados para ser de fato um discípulo, e pregar o evangelho, e fazer discípulos. E por isso nós começamos ali com as nossas primeiras células, os primeiros grupos, ou seja, saímos das 4 paredes do nosso, vamos dizer, prédio, que a gente chama de igreja, mas de fato nós somos a igreja. Saímos das 4 paredes do prédio
E fomos agora para as casas. Não apenas o pastor é um pastor, mas aquele crente que entregou a vida para Jesus e que ama Jesus, você ama Jesus? Ele entendeu que ele também é um pastor. Por quê? Porque amar Jesus é o Enem do nosso propósito. Ele pergunta: tu me amas? Se você ama, ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Então começamos a pregar o evangelho por meio dos pequenos grupos também, cada crente pregando o evangelho nas casas. Começamos com 16 pequenos grupos, e tudo no reino de Deus deve crescer e multiplicar, amém? E a partir então desses 16 primeiros grupos, tantos outros foram gerados. Éramos uma igreja com cerca de 350 membros, umas 400 pessoas participando. E por meio dessa visão, hoje nós somos cerca de 2.000 líderes, mais ou menos umas 10.000, 12.000 pessoas participando conosco das nossas células. É a visão do reino de multiplicação. Por quê? Porque todos nós somos chamados para multiplicar. A primeira palavra de Deus para o homem: seja fértil e multiplique. Não é isso? Então, foi por conta dessa visão que eu fui alcançado numa célula, num contexto celular, numa casa. Eu escutei o evangelho pela primeira vez, participando de uma célula. Todos os meus valores foram transformados, e está aqui um ex-usuário de drogas, traficante, passagem por polícia, não tinha nenhuma formação, não tinha um destino, e que hoje, antes vendia a morte, a prestação da vida e vida de graça. Com a graça de Deus, tive a oportunidade de ter 2 formações. E ali, já naquele pequeno grupo, comecei a se ativar também dentro do propósito que Deus tinha para mim. Comecei a liderar, depois supervisionar, coordenar, pastorear. Eu sou pastor de rede ali na Central, né? Nós temos o privilégio, então, de penetrar na sociedade também, por meio de cada crente, pregador do evangelho, em cada casa, uma extensão, a própria igreja. Não é bênção isso? Mas o que nós estamos entendendo agora? Porque eu estou falando isso? Porque eu creio que Deus está nos levando para um novo nível. Deus está nos levando para um novo patamar, que é o quê? Não apenas sair do grande prédio e ir para uma casa, mas é sair da casa e penetrar na sociedade com o evangelho do reino, para transformar a nossa cultura. Eu faço uma leitura que nós estamos numa nova estação, não apenas como Igreja Batista Central, mas na nossa nação. Porque hoje no Brasil, com a graça de Deus, nós temos testemunhado de uma conversão em massa. Eu fico pensando, o que você acha, pastor Gera, daqui a mais ou menos 50 anos, se Deus nos der a graça de estar vivo, Jesus ainda não tiver voltado, a gente olhar para aquilo que Deus está fazendo hoje no Brasil, nós vamos dizer assim: cara, nós experimentamos um avivamento. Olha quantas conversões. Não é? Teve há pouco tempo aqui no Brasil uma pessoa não andava assim com a Bíblia na mão. Tinha meio vergonha. Não é? As igrejas tinham que unir igrejas do Brasil inteiro para fazer um acampamento de jovem. Hoje, só lá na Central, nós temos que fazer, sei lá, para atender toda a juventude, uns 20 ou mais acampamentos. Só da juventude da nossa igreja. Não é uma revolução? Ou você tem vergonha de andar com a Bíblia? Você tem a Bíblia até do exército, da guerra, da liderança, de todas as cores, de todos os tipos. É uma coisa tremenda. O nosso Brasil tem, de certa forma, experimentado um crescimento numérico. As pessoas, temos experimentado uma conversão de pessoas, mas a pergunta que eu faço é: nós temos experimentado uma conversão de um sistema? O nosso sistema tem convertido ao reino de Deus? Como é que a gente percebe isso? Então, essa palavra, esse workshop, esse tempo nosso aqui, é para quebrar alguns paradigmas. E eu pretendo também até te ajudar com alguns passos práticos que eu já tenho impulsionado a nossa juventude nessa direção. Por quê? Porque nós não podemos apenas sair do prédio para casa, nós temos que sair das casas. E nós temos que penetrar em todas as esferas da sociedade para nós fazermos a diferença. Tem alguns países que a gente olha e admira demais,
E a gente fala, uau, eu tenho até vontade de mudar para esse país. Olha a segurança, olha a educação, olha a política, olha isso. Eles, de uma certa forma, são um país que colhem fruto de um sistema que foi convertido lá atrás. E hoje encarece, sem dúvida nenhuma, de uma conversão em massa, de um crescimento de conversões de pessoas. Mas o nosso país tem experimentado conversão de pessoas. E hoje carece de conversão de sistemas. E para introduzir também essa nossa conversa, se a apresentação já estiver aí, por favor, coloque para nós. Eu quero começar conversando com você sobre a grande comissão. Eu estou falando aqui apenas com líderes. E você é líder, você já entendeu a grande comissão há muito tempo. O que é a grande comissão? É o direcionamento de Jesus para fazermos discípulos de todas as pessoas e fazermos discípulos de todas as nações. A nossa nação precisa ser discipulada e as pessoas precisam ser discipuladas. E para quem a grande comissão foi dada? Eu vou ilustrar que a grande comissão virou missão da nossa igreja, é levar o evangelho a todas as pessoas e transformá-las em verdadeiros discípulos de Jesus. A nossa igreja tem até uma visão, não é? Ser uma igreja em célula que vive o amor de Cristo e transforma o mundo. O que envolve a grande comissão? Envolve levar o evangelho, não envolve? E envolve também transformar o mundo. Para quem que foi dada a grande comissão? Pergunto para você. Para quem? Responde para mim. Quem recebeu a grande comissão? Quem? Fala. Alguns vão dizer apóstolos. Então vamos conversar sobre os apóstolos que receberam. Outros vão dizer discípulos. E ao dizer discípulos, vão concluir dizendo a igreja recebeu. A igreja recebeu a grande comissão. Então, por favor, vai passando para mim aqui o slide. Reino na sociedade. Volta aí para nós. Volta. Eu acho que o próximo slide seria a grande comissão. Se tiver, ótimo. Dá uma olhada aí, por favor. Não tem? A grande comissão não é o próximo slide. E o próximo slide, então, depois da grande comissão, seria a respeito daqueles que receberam a grande comissão. Em primeiro lugar, os apóstolos. Consegue colocar aí para mim uma imagem dos apóstolos? Tem aí? Essa é a segunda. Só tem esse. Ainda não. Não tem problema. Você sabe o que é apóstolo? Você sabe de onde vem essa palavra apóstolo? A palavra apóstolo não foi uma palavra que Jesus inventou. Embora a função apostólica ela já existia no Antigo Testamento. A palavra apóstolo vem dos gregos e dos fenícios. O que os gregos e os fenícios faziam? Grande influência da época. Hoje a gente tem muita influência americana. Na época quem influenciava eram os gregos. E como eles faziam? Eles colocavam grandes navios para fazerem expedições para colonização de territórios. E esses navios tinham um líder. Como é que chamava o líder? Apóstolo. Ou seja, o apóstolo é aquele que tem uma mentalidade colonizadora. E o que é a igreja? A igreja que recebeu a grande comissão. Quem é? A igreja é eclesia. Ou, alguns dizem eclésia. Qual que você prefere? Eclesia? Eclesia, já ouviu essa palavra? Esta palavra, ela é uma palavra grega, e nós ao traduzirmos o original que estava em grego, nós traduzimos então para a palavra igreja. Quando Jesus diz para Pedro, Pedro disse muito bem, quando Pedro diz que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele diz muito bem, isso não te foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. E sobre esta palavra, ou seja, sobre esta afirmação de que Jesus é o Filho de Deus, eu vou estabelecer a minha eclesia. É o que nós somos. O que nós somos? Ao invés de falar, somos igreja, diz, somos eclesia. O que significa eclesia? Não é uma palavra
que Jesus criou. Porque Jesus, ele falava numa linguagem que as pessoas entendiam. Sabe o que significa eclesia, pastorzão? Sabe o que é? Eclesia, para os gregos, era utilizada nos propósitos governamentais. E não é à toa que quando Deus te criou, Ele te chama para dominar, para influenciar. Eles até elegiam magistrados, a eclesia, que era estabelecida pelo povo grego. Os romanos adotaram essa palavra, porque Roma se tornou um grande império da época, lembra? Quando Jesus está ali, era uma influência do império romano, e Roma utilizava essa palavra eclesia. O que significa essa palavra eclesia para Roma? Roma conquistava territórios, Roma conquistava cidades, Roma queria toda a região, conquistar o mundo, parece com aquilo que Jesus manda a gente fazer. E o que Roma fazia? Exercia força militar, exercia uma estratégia de guerra, mas eles conquistavam uma cidade, depois eles conquistavam outra cidade com um poderio militar, depois eles conquistavam outra cidade, e daqui a pouco, aquela primeira cidade conquistada, já retomava as práticas interiores, e a conquista deles não estava sendo tão eficiente assim. O que eles fazem? Eles usam uma estratégia, sabedoria. Não é assim que Deus diz para nós, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Não é um tempo para nós agirmos, não apenas por força, não apenas por técnica, não apenas por humanismo, mas por sabedoria no poder do Espírito. O que os romanos fizeram então? Estabeleceram a eclesia. O que era a eclesia dos romanos? Eles estabeleciam então as pessoas estratégicas de Roma, que ficavam aos pés do imperador, para receber a vontade do imperador, para penetrar dentro daquela cidade, e ali estabelecer a cultura de Roma. De que forma que eles faziam isso? Ali tinham professores, tinha legisladores, tinha gente da área da gastronomia, até para a comida daquele povo ser da cultura romana, gente da parte da língua, de cada uma das esferas da sociedade. Eles entravam então naquela cidade e tinham uma mentalidade, uma ação para transformação. Resultado? Roma está avançando. E o que Jesus faz? Vamos olhar para Jesus. Nós precisamos ter uma nova mentalidade. Precisamos. O que aí eclesia, chamados para fora, para um lugar público. Põe o próximo slide para nós. Estratégia para implementar a cultura. Era isso, e foi isso que Roma fez. E o que Jesus então faz? Jesus, ele vem, e ele começa a andar por toda parte. Pode passar para nós o slide. Pregando o evangelho do reino. Ele no Sermão do Monte, que é chamado de Constituição Divina, ele ensina a oração apostólica. O que é a oração apostólica? Nós chamamos de oração do Pai Nosso, oração do reino, que diz o quê? Venha o teu reino, aqui na terra seja estabelecido o seu reino. Nós queremos muito mandar para o céu, vamos mandar para o céu, mas nós precisamos trazer o céu para a terra. Imagina aqui, eu sou formado em teologia já também, mas deixa eu dar uma viajada, posso? Ou deixa eu dar uma refletida com você. Deus, ele cria o homem, põe ele num jardim, ali tem duas árvores. Árvore do conhecimento do bem e do mal, se comer, morre. Árvore da vida, se comer, não precisa nem falar. O que o homem faz? Como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu pergunto para você, e se ele tivesse comido a árvore da vida? Nós iríamos estar mandando pessoas para o céu? Porque o governo de Deus já seria estabelecido. Qual é a vontade de Deus? Estabelecer o governo dele. É o reinado dele. Ter o povo, entende? Ele ensina-nos a orar, a oração do reino. Ele anda por toda parte, passa para a gente, pregando o evangelho do reino. E nós temos que avaliar qual evangelho nós temos pregado. É um evangelho apenas de salvação ou é um evangelho do reino, que é um evangelho de
transformação, é um evangelho do governo de Deus, é um evangelho que transforma a nossa sociedade, é o reino de Deus estabelecido na sociedade. Jesus, ele andava, ele ouvia o grito das pessoas, os problemas, e o que ele fazia? Ele passava direto? Não, ele parava diante do problema, ele tocava no problema, ele transformava a realidade. Passa para a gente aí o slide, nós vamos agora dar uma acelerada aqui para eu chegar numa parte prática. Então aí, ó, Jesus foi por toda parte ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do, diga, reino, e curando todas as enfermidades e doenças, ou seja, é uma transformação. Olha só a comissão que ele dá para os discípulos, põe aí para nós. Serão minhas testemunhas. Ele fala, você receberá o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Não é uma energia, não é uma força, não é um poder, é a pessoa de Deus agindo na terra que está dentro de você. Para quê? Para que ele vem? Para fazer de você esse instrumento de transformação em Jerusalém, sua cidade, em toda a Judéia, a província, né? Em Samaria, aquele que é talvez um pouco diferente da sua cultura, e até os confins da terra. Não parece com aquela forma que Roma fazia? Meu irmão, quando os discípulos, ou a eclesia que Jesus estabelece, escuta o comando, quando os apóstolos são chamados de apóstolos, escuta o comando, eles entenderam muito bem o que eles foram chamados para fazer. A gente precisa refletir, será que eu estou entendendo muito bem o que eu fui chamado para fazer? E quando você percebe o resultado, olha o que diz em Atos 17, passa aí por gentileza. Chegaram aqui estes que têm transtornado o mundo. Meu irmão, a ação deles era tão eficaz que o imperador Juliano, mais ou menos em 1360, fala assim, atenção Roma, olhe para os cristãos. Porque eles não apenas amam uns aos outros, mas eles amam a sociedade, e eles agem em prol da sociedade, e eles estão transtornando, eles estão transformando a sociedade. Ele até manda um decreto para copiar as práticas deles. Por quê? Porque eles começaram a fazer o que ninguém fazia. Por exemplo, quem que você acha que fundou os hospitais? Orfanatos. As principais escolas, ou diria as universidades do mundo, têm influência cristã, nasceram em igreja, fundadas por pastores, por membros que entenderam essa mentalidade e falaram, nós precisamos influenciar a nossa sociedade, vamos fundar aqui o MIT para a gente influenciar na área de tecnologia. Está entendendo? Então olha o que a igreja fez, passa para nós. A igreja influenciou naquele primeiro século, em artes, ética, governo, direito, constituição, fundou escolas, faculdades, hospitais, orfanatos. E aí eu te pergunto, põe para nós a pergunta aqui. Qual tem sido hoje o nosso impacto? Qual tem sido hoje a nossa influência? Passa o slide para nós. Passou já direto, não precisa aqui, ó, só para você entender. A eclesia então, ela estava na posição de centro, e ela influenciava cada uma das esferas, artes e entretenimento, educação, o governo, mídia, família, economia, a parte social, saúde, e com isso gerou grandes resultados. Mas se a gente olha para a realidade de hoje, pode colocar o próximo slide. E refletir. Qual o nosso impacto global? Nós temos uma expressão social? Nós temos convertidos ou nós temos discípulos que geram discípulos que transformam a nossa sociedade? O nosso sistema está sendo transformado? Eu vou passar agora, me ajuda aí a turma do slide a passar mais rápido. Então o que a igreja fez? A igreja, ela estava no centro, porque nós não temos, porque ela passou a cuidar agora de uma esfera única. Ela diz assim, agora então eu vou cuidar das coisas religiosas, e vou deixar então que a pessoa que é mais da área de saúde, cuide da saúde.
O outro que é mais da parte de arte, vai cuidar da parte de arte. E ela então fica numa esfera particular. Olha o que Nancy Pearcey diz. Nancy Pearcey diz: a etiqueta cultural de hoje não considera polido misturar o público e o particular, ou o sagrado e o secular. Essa divisão é a força mais potente que sozinha mantém o cristianismo contido na esfera particular e assim despojando do seu poder para desafiar e resgatar a totalidade da cultura. Não é verdade? O que que isso gerou? Gerou uma mentalidade do sagrado e do secular. Então o que que é sagrado? Sagrado é a vida que eu tenho como igreja. Sagrado é a minha vida na igreja. Sagrado é quando eu estou na célula. Sagrado é quando eu estou lendo a Bíblia. Sagrado é quando eu estou exercendo o meu ministério. E o secular é a minha vida profissional. Aí tem gente que ainda diz, não, porque isso é uma música secular, não, porque isso é meu trabalho secular, não, porque isso é o secular. O que é isso? Nós não estamos entendendo o que Jesus nos chamou. Por quê? Porque se nós somos do reino de Deus, e nós temos a mentalidade do reino de Deus, o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10, verso 31? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, as atividades podem ser ilimitadas, mas o propósito é o mesmo: fazei tudo para a glória de Deus. Então dá uma olhada aí, põe no próximo slide. O próximo, pode pôr, volta então para mim. O que eu estou querendo dizer? Que tudo é sagrado. Nós temos que quebrar essa dicotomia, e tudo é sagrado. O que eu estou querendo dizer que tudo é sagrado? Quando eu estou trabalhando para Deus, está entendendo? É obra de Deus. Tudo que eu faço, a palavra de Deus ainda diz assim para nós em Colossenses 3, 23, tudo que fizerem. O que significa tudo? Tudo. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Quando a gente muda essa mentalidade, a gente entende que o que eu faço para o Senhor, e eu tenho que fazer de todo o coração, sabe? Talvez nós pastores e líderes temos que ensinar o nosso povo que talvez a atividade mais espiritual que ele possa ter é ser o melhor naquilo que ele faz, e sendo o melhor ele está fazendo para Jesus e glorificando a Deus. Está entendendo? E nós precisamos resgatar esta posição de centro, quebrar essa dicotomia. Dá uma olhada num cara, talvez você já ouviu falar, Elon Musk. Já ouviu falar? Elon Musk? Alguns já falam direto, Elon Musk pensa no Tesla, revolução. Você talvez ainda não está vendo a todo vapor essa revolução, mas daqui a pouco carros serão só elétricos, espero, em nome de Jesus, não é? Vamos melhorar a nossa sociedade. PayPal, a forma de pagamento eletrônica, fácil. Quem desenvolveu isso? Esse homem. SpaceX, o que é o SpaceX? O camarada está buscando, irmão, até construir ou colonizar o espaço. Para quê? Para dar uma esperança para as pessoas. Ele já tem em algumas áreas evolução e resultado maior do que a NASA com o SpaceX. Neuralink, ele está desenvolvendo uma interface do seu cérebro com o computador. Hyperloop é um trem-bala que trabalha junto com a Boring Company. O que é isso? Um dia ele estava dirigindo o seu carro no trânsito de Los Angeles, e ele começa a pensar, o tráfego está muito grande aqui, o trânsito. Quem sabe a gente não desenvolve um trem a alguns metros de baixo aqui, ó, e ele pode ir numa velocidade muito superior, e a gente melhorar o tráfego, melhorar o trânsito. Cara, olha a mentalidade desse cara. Não é incrível? Fala para mim. Não é incrível? Onde estão esses Elon Musk da nossa geração? Onde estão?
O Elon Musk, em nome de Jesus, depois ore por ele para que ele se converta. Ele é ateu. Ele entendeu alguma coisa que ele diz: eu preciso melhorar a minha sociedade, eu preciso gerar algo na sociedade. Mas se você olhar para os homens da Bíblia, passa aí para nós, dá uma olhada. Moisés, quem foi Moisés? Moisés foi legislador. Quem foi José? Governador. Quem foi Daniel? Primeiro-ministro. Com 21 anos, estima-se que ele já era primeiro-ministro. Não é demais? O que você acha de Elon Musk? O que você acha desses caras? Agora vamos ver o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz, coloca aí para mim o próximo slide. Jesus disse: eu lhes digo, que entre os que nasceram de mulher, Moisés, Daniel, José, não há ninguém que seja maior do que João Batista. João Batista é o cara. Ninguém que nasceu de mulher é maior do que João Batista. Fala assim, uau, cara, João Batista. Aí você fala, o que João Batista fez, meu irmão? João Batista, ele desafiou o líder daquela época. Não foi à toa que a sua cabeça foi decepada. Ele era um cara que queria estabelecer o reino, os valores do reino na sociedade. E o que diz Jesus? Jesus disse, todavia, o menor no reino é maior do que João Batista. Está em você, está em mim, está em cada filho do Senhor que carrega o reino de Deus dentro dele, a capacidade, porque tem a mente de Cristo, diz a palavra de Deus, para ser um instrumento de Deus para influenciar e transformar a nossa sociedade. Você está percebendo que Deus está te chamando para fazer, o que Ele está destravando em você? Uma nova mentalidade. Valorizar, como Julius disse aqui, cada pessoa, enxergar o potencial que tem em cada um delas. Então, de um passo prático, o que nós precisamos? Nós precisamos de uma nova mentalidade. Nós precisamos quebrar paradigmas. Você precisa alinhar a essa nova mentalidade. É um novo nível. Não, o que diz essa nova mentalidade? Não é apenas cada crente é um ministro, mas você já pensou que cada profissão também é um ministério? Porque é tão sagrado como aquele que prega nesse púlpito, é aquele que estabelece o reino de Deus na sua empresa, no seu local de trabalho, em cada esfera da sociedade. O que quer dizer essa mentalidade? Não é a minha vida ministerial e a minha vida profissional. É eu vivo uma vida de tempo integral no reino de Deus. O que diz essa nova mentalidade? É um ministério, põe para nós aí. A nova mentalidade então não é mais o sagrado e o secular. Pode passar. Tudo é sagrado, não é ocupar apenas não é estar contido numa esfera particular, mas é estar na posição de influência, penetrar com o reino de Deus em cada esfera da sociedade, para nós colhermos uma nação transformada e discipulada pelo poder do Espírito Santo. Olha o que diz, o próximo slide. Ministério em tempo integral. Nós precisamos ativar os que fazem parte do seu grupo, os que fazem parte da sua igreja. Você precisa ser ativado nisso. Você carrega o reino. E você é um instrumento de Deus para estabelecer o reino aonde você estiver. Tudo que você faz para o Senhor. É estabelecer o reino de Deus. Deus quer usar dons, talentos, o coração, a paixão, a vida, aquilo que Ele colocou dentro de você antes da fundação do mundo, para ser um instrumento dEle para transformar a sociedade. Você carrega dentro de você o potencial para ser ainda maior do que foram os grandes homens de Deus no passado. Segunda ação prática que nós podemos ter, vamos para frente. Um agente de transformação tem que ser gente transformada. Concorda?
O ser vem antes de fazer. Às vezes nós estamos ativando tantas pessoas para irem, mas elas ainda não experimentaram o novo nascimento. Tem gente que teve um encontro com um louvor legal, teve um encontro com uma célula bacana, mas não teve um encontro com Jesus, porque quem encontra com Jesus não é uma pessoa melhorada, é transformado, é nova criatura. Já não sou eu que vivo, é Ele que vive em mim. Por que aqui está um ex-traficante, ex-usuário de drogas, totalmente transformado, com família transformada, enfim, não vou ficar falando, mas por que isso acontece comigo? Sabe por quê? Como diz o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, verso 20, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. São duas substituições, a primeira na cruz, Jesus morre no seu lugar, a segunda quando Ele vem viver no seu lugar. Jesus vive em mim, nós precisamos experimentar essa transformação. Um dia eu estava conversando com um diretor geral de uma grande empresa na nossa cidade, ele virou para mim, alguns anos atrás, depois eu quero perguntar para ele se ele percebe alguma mudança, para ver se o nosso trabalho está sendo eficiente, mas ele disse para mim, a pior coisa que eu faço é contratar crente. Eu falei, o quê? Falou, a pior coisa que eu faço é contratar crente. Chega atrasado, carrega o nome de Deus para qualquer desculpa que dá, não faz as coisas da melhor forma. Nós precisamos ensinar o nosso povo que eles são a carta viva. Nós precisamos liderar, mas ser uma influência para aquela pessoa, tenha um novo nascimento e seja de fato transformada, e carregue o DNA de Cristo, o DNA do amor, o DNA da excelência, Se você faz as coisas relaxadamente, eu vou dizer, você não parece com Jesus. Se você não dá o seu melhor naquilo que você faz, está errado. Então acorda cedo, sai mais tarde do trabalho, dá o seu melhor, faça a diferença, entendeu? Seja o aroma de Cristo ali, o evangelho do reino sendo vivido e apresentado para as pessoas através da nossa vida. Nós precisamos garantir transformação. Por que nós precisamos garantir transformação? Porque se o evangelho do reino plantado na minha vida tem o poder de me transformar completamente, imagina esse evangelho do reino plantado na sociedade, plantado nos locais de governo, na mídia, está entendendo? Cara, tem lá na nossa igreja uma irmã maravilhosa, chamada Lorena Chaves, conhece? Lá da Central. Olha a mentalidade dela, você vai ver que ela aplica um pouco. Vou usar o exemplo dela aqui. Ela tem uma experiência com Jesus, ela fala, caramba, o que eu vou fazer? Eu vou cantar só aqui nessa esfera, vamos dizer, religiosa? Ou será que nós devemos compor as músicas que todas as pessoas vão cantar? Será que eu devo cantar só aqui? Ou quem sabe eu não vou cantar num teatro onde as pessoas que talvez não entram aqui, mas entram lá, possam ouvir uma música que carrega o reino de Deus. Está pegando? Então nós precisamos ser antes de fazer. E depois nós temos que fazer, se a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Bora para o terceiro tópico, terceira dica, prática. Pode passar aí, ser fiel ao que Deus te confiou. Sem dúvida nós queremos gerar uma grande transformação. Esses dias eu recebi uma mensagem de um amigo, eu estava na Assembleia Legislativa, conversando com um deputado e uma equipe, e aí eu tirei uma foto assim com um amigo lá na porta da Assembleia, ou fiz um vídeo, alguma coisa lá na porta da Assembleia, e marquei a Assembleia, ele falou assim, Léo, o que você está fazendo aí? Aí eu respondi para ele, estou aqui transformando o mundo. De uma certa forma nós temos que ter essa mentalidade, mas a gente quer logo assim, né? Pô, eu quero transformar o mundo, então eu quero ser o presidente daquela empresa, eu quero ser o promotor, eu quero escrever livros que as escolas vão adotar. Em nome de Jesus, levanta alguns aqui. Eu quero, enfim, ideias e mais do que Elon Musk tem, sendo destravadas na sua mente, no seu espírito, na nossa juventude. Você fala, eu quero. Amém. Amém. E diga, estou transformando o mundo. Amém. E almejo ocupar essa posição de influência. Almejo estar no topo. Almejo estar no topo. Fala amém.
Almeja estar no topo. Você sabia que apenas sociólogos, antropólogos, cientificamente chegaram numa conclusão que apenas 8% da nossa sociedade determina toda a cultura de todos os outros 92%? Os que estão no topo influenciam todos. 8% influencia e é capaz de fazer a diferença na cultura. Então nós temos que buscar seus 8%. Amém? Nós temos que buscar essa posição de influência. Mas nós não vamos ser um presidente se antes não formos um estagiário bem-sucedido. Nós não vamos escrever um livro que a escola vai adotar se hoje você não começar a escrever bons artigos. Você não vai fazer uma grande diferença se você não for fiel no pequeno que Ele te confiou. E hoje a gente tem uma geração que pula muita etapa, que não vive o processo. Ser fiel. O que requer desses encarregados, está escrito em 1 Coríntios 4:2, é que sejam fiéis. Nós somos encarregados, irmão, é mordomo, nada é meu, tudo é do Senhor, eu sou um mordomo daquilo que Ele coloca na minha mão. Inclusive dos dons que Ele me deu, dos talentos que Ele me deu, das habilidades que Ele me deu, e das oportunidades que Ele coloca na minha mão. E eu pergunto, o que você faz? Você desperdiça ou você é fiel? O que a sua juventude faz, o que você ensina, o que você tem formado. Precisamos ser fiéis. Como na parábola dos talentos, pode passar. Mateus 25, 14 a 30. Ele distribui talentos, bens para administrar. A um ele deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. E quando chegar então no último, ele não vai... Jesus, Ele não vai cobrar de você quantas pessoas foram convertidas. Entendeu? Ele não vai cobrar Ele vai cobrar de você a fidelidade na sua missão que Ele te deu. Você pregou, você foi lá, você visitou, você escreveu, você está entendendo? Seja fiel. Quarta dica que eu te dou. Pode passar. Ser intencional no engajamento social. Às vezes a gente vê o problema do nosso lado e a gente passa direto. Foi isso que Jesus fez? Foi isso que os discípulos de Jesus fizeram? Qual é o problema? Dentro de uma pirâmide, não é? De faixas ali, seja de intelectualidade, seja de formação, seja de renda. A gente quer alcançar os que estão no topo, a gente quer ser os que estão no topo, mas não adianta nada estar no topo se não servir os que estão embaixo. Então, eu, por exemplo, tenho o privilégio, eu estou vendo o Bruno ali, faz parte do nosso movimento, Vox, da Central. Eu não sei se tem mais algum outro pastor aqui, mas nós pastores da Central representamos 800 e quase 850 células de jovens e adolescentes. Nós estamos falando aí de uns 4.500 jovens. O que nós fazemos? Qual é a mentalidade que Deus está nos dando? Em um dos slides estava ali o ministério quíntuplo, estava ali que Deus estabeleceu alguns para pastores e mestres, não é verdade? Mas Ele também estabeleceu alguns para apóstolos. Nós temos que ter também uma mentalidade do nosso grupo, não apenas de evangelizar, não apenas de ensinar, não apenas do profético, de viver aquela atmosfera da presença de Deus e do exercício dos dons, não apenas desta parte, mas também da apostólica, que é tanto uma multiplicação para a conquista de territórios, quanto para uma transformação. Então imagina se cada célula adotar uma instituição, um problema da sociedade. Eu já estamos falando aqui de 850 ações. Às vezes vai dizer, não é muito para uma célula, tudo bem. Então se a cada 4 células, tá bom, 8 células vão adotar uma instituição. Só na Central nós estamos falando de quê?
Dos jovens, só dos jovens nós estamos falando de mais de 100 ações no nosso meio, está entendendo? Nós temos que ter um engajamento social intencional, e isso é crescendo cada vez mais. Você vê o que está acontecendo em Uganda. Gary Skinner, Julius, está aqui ensinando para nós, o que eles têm feito? Um engajamento. Você sabia que o nosso país parece muito com Uganda? Ele contou aqui ontem de meninas que não vão para escolas porque não tem absorvente. Aqui eu tenho um pastor aqui de Vitória da Conquista, talvez lá perto dele tenha algumas meninas, não em Vitória da Conquista, mas ali naquela região carente da Bahia, tem meninas que não vão para a escola porque não tem absorvente. O nosso Brasil não é muito diferente de Uganda. Talvez você vive num contexto que é muito abastado, que tem muita inteligência, tem muito recurso. E o que nós vamos fazer com esse recurso? Cada vez ter mais recurso? Então passa o slide para nós. Primeira coisa, nós temos que escutar o clamor da sociedade. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Deixa eu calar a boca aí. Jesus, filho de Davi. A nossa sociedade está clamando. E você, está escutando? Nós temos colocado o cotonete na nossa juventude, porque juventude, irmão, se você olhar na história do mundo, os que hoje geraram uma revolução, eles começaram jovens. É claro que Deus levanta homens e mulheres independente da sua idade. Nós temos escutado o clamor. Qual é o problema que está sobre você? Qual é o problema? Muitas vezes a gente nem sabe os problemas da nossa cidade. Nós nem sabemos os problemas do nosso bairro. Não é? Tem célula que dá mais problema onde que está, no prédio que está, no bairro que está, do que ações para beneficiar e transformar. Escuta o problema. E quem tem compaixão não passa direto do problema. Põe o próximo slide. Ele toca no problema. Ele para diante do problema. O que tu quer que eu faça? Ele toca no problema. E ele transforma a realidade. Nós precisamos tocar no problema. Eu gosto muito do exemplo do Rick Warren. Conhece o Rick Warren? Rick Warren é demais. O Rick Warren, ele é outro nível. Nós estamos aqui, está certo, é ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Ele já está sobre o muito, que Deus dê mais ainda, porque Ele tem sido fiel. Mas nós estamos aqui, nós temos que pensar nos problemas da nossa escola. Estudantes têm que pensar no problema da faculdade. Tem que pensar no problema do seu bairro, da sua rua, de onde você está, perto de onde tem o prédio da sua igreja. Tem algum problema? Vamos pensar de que forma que nós podemos resolver. Às vezes você vê um problema aqui perto desse prédio, da Igreja Batista da Lagoinha. Você pensa que a igreja não está fazendo nada. Está. Tem uma igreja na Pedreira Prado Lopes. E não é apenas uma igreja, tem ações para transformação social. E os membros são ativados para fazer. Da mesma forma lá na Central, nós estamos dentro da segunda em periculosidade de Belo Horizonte, que é o Morro do Papagaio. Temos uma igreja, temos dezenas de células, temos escola, temos projetos sociais. Está entendendo? Mas não é apenas instituição, porque às vezes é muito fácil transferir para a instituição. Você é a igreja, você é a igreja, você é a igreja, você é a igreja. O nosso povo é a igreja. Nós temos que ativar eles para serem a resposta. Então às vezes a gente não está nem dando conta aqui. Nós estamos pensando nisso aqui, mas já o Rick Warren falou, quais são os 5 problemas globais? Eu quero atacar. E ele então pesquisou, colocou um grupo, estudou 5 problemas globais. Não vai ter tempo de eu falar, depois você pesquisa na internet o plano Peace, que é paz, porque ele fala, o mundo precisa de paz, então eu vou escrever o Peace. O primeiro P é plantar igrejas com propósito. E cada um ele vai atacando, ele quer erradicar a fome, acabar com a fome, com a miséria, com as grandes epidemias, como malária, como AIDS. E aí ele fala, o que eu vou fazer? Onde eu vou colocar isso em prática? Ele procura um problema, ele escuta o clamor, onde tem um problema? E aí ele então toma uma decisão e vai para onde aconteceu um dos maiores genocídios dos últimos tempos. Sabe como é que chama? Quem sabe como é que chama? Cidade. O país. Me ajuda aí, gente, fugiu.
Vou lembrar. Ele vai para lá então. E quando ele chega lá, obrigado, pastor. Ruanda. Ele foi para Ruanda. E quando ele chega em Ruanda, meu irmão, ele se disponibiliza para servir. E ele então começa a servir. Sabe qual é a ação do governo? Já vê a ação da igreja tão eficaz, que estabelece o governo, a iniciativa privada e a igreja como tripé para a transformação de Ruanda. Chama ele e fala assim: você pode assumir esse estado aqui? Dá para ele um estado. No estado que ele assume para cuidar de todo o voluntariado, não tinha nenhum hospital, nenhum posto de saúde, nada. Para a pessoa ter um atendimento médico mais básico do mais básico do mais básico, a pessoa tem que andar 7 dias, pegar um transporte para poder chegar num atendimento básico do mais básico do mais básico. Sabe o que ele fez? Pegou os profissionais da área da saúde, formou 80 voluntários com o atendimento básico, começou a ir de casa em casa. Daqui a pouco ele tinha 160 voluntários da saúde. Hoje, toda Uganda tem atendimento médico de casa em casa, e ainda a grande força é o povo de Deus. E um pastor amigo estava em Ruanda o ano passado, e ele me conta: o ano passado Ruanda fechou o último orfanato. Não tem orfanato. O que tinha lá de orfanato, meu irmão, nós estamos falando de um país que mais de 1 milhão de pessoas foi assassinada, apedrejada, golpeada, criança sem pais. Ele começa a ensinar a igreja a ter uma cultura de adoção. A igreja começa a adotar as crianças. Aí ele vai na casa de uma irmã, e ele fala: meu Deus, essa irmã é demais. Essa irmã é uma voluntária que por semana visita 80 casas. 80 casas para fazer atendimento básico de saúde. E ele vê ela costurando, e ele pergunta assim, fala: você está costurando porque essa é a sua profissão? Ela fala: não, essa não é a minha profissão, eu estou costurando para fazer uniforme para as crianças que não têm roupa para ir para a escola. E essa mulher, ele vê vários colchões na casa dela, e ela pergunta: ele pergunta, quantos filhos você tem? E ela fala: eu tenho 5 adotados. E ela estava alegre porque naquela semana ela estava celebrando que o segundo filho dela estava completando o doutorado em Harvard. O que é isso? Isso é uma pessoa que entendeu que ela deve ser intencional numa ação social para estabelecer a cultura do reino na nossa sociedade. Nós precisamos tocar nas feridas. Põe o próximo aí para nós. Por isso nós precisamos trabalhar estrategicamente, empoderar e levantar os nossos membros, os nossos discípulos com os seus dons e com os seus talentos para serem colocados a serviço da comunidade. Pergunta para o Espírito Santo o que você deve fazer, porque Deus quer usar você, aquilo que Ele colocou dentro de você, para estabelecer o reino de Deus na nossa sociedade. Amém? A última dica que eu te dou para a gente já encerrar: nós precisamos fazer o que os discípulos sempre fizeram. Se você olha para Atos e passa páginas e páginas, histórias e histórias, você vai ver que eles sempre eram intencionais e estavam dedicados a gerar outros discípulos que geravam outros discípulos. Discípulos que tinham sua vida transformada e consequentemente transformava a realidade à sua volta. E de que forma que eles faziam isso? Às vezes você está desprezando algo que não é uma estratégia para ganhar pessoas. Às vezes você está desprezando algo que é um modelo de igreja que Jesus estabeleceu. Nós chamamos de célula. Você pode dar o nome que você quiser, mas como você vai discipular as pessoas? Como você vai ser um instrumento de Deus para uma transformação real, para ela não ser apenas um fã de Jesus, para ela não ser apenas um convertido, mas para se tornar um discípulo?
O contexto é um contexto de pequeno grupo, é onde cada um é ativado também para ser um discipulador de vidas, destravar o destino de cada um e dar para ele, sem dúvida nenhuma, uma atuação consistente na nossa sociedade, mas ao mesmo tempo um ambiente onde ele vai discipular outros, os seus iguais. Eu estava conversando com uma pessoa de grande influência da área do governo, e agora ele está entendendo que não é apenas estabelecer o reino ali no governo, que isso é fundamental, mas que ele precisa agora abrir uma cela para ele poder discipular os homens que ele tem alcançado para Jesus. Por quê? Porque esses montes que nós queremos alcançar são pessoas. E por isso eu digo que não tem nada melhor, põe para nós aí o próximo slide, que é viver em célula. É uma vida em célula, onde você vive com essas pessoas que você está discipulando e relacionando e influenciando o tempo todo. É o reino de Deus. Não é eu vou na igreja, eu sou a igreja. Não é o que eu faço na igreja, é o que eu faço como a igreja. E nesse contexto de um pequeno grupo, que ele sem dúvida nenhuma, não é? A palavra de Deus diz que ele estabeleceu alguns para pastores, para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Tudo bem, se você tem uma pegada mais apostólica, se a sua célula é uma célula mais apostólica, se a sua célula é uma célula, o seu pequeno grupo é um pequeno grupo mais profético, se o seu pequeno grupo é um pequeno grupo mais evangelístico, é um pequeno grupo mais voltado para o ensino, você precisa entender que você precisa fluir nos 5 ministérios, porque ele estabelece o apóstolo para preparar todos para essa função apostólica, ele estabelece o profeta para preparar todos para fluírem no profético, ele levanta um que é mais na pegada evangelística, não é para ele ser o único evangelista, porque todos são chamados para evangelizar, mas para equipar todos para fazerem isso. Então a sua célula, ela precisa ser uma célula que alcança evangelismo, mas ela precisa ser uma célula que ensina, que treina, que edifica, que capacita, mestre. Ela também precisa ser uma célula que vai viver no pastoral, que discipula. Ela precisa ser uma célula que também vai viver no profético, onde os dons são exercidos, onde a presença de Deus é real e se manifesta ali. Ela precisa ser também uma célula no apostólico, que se multiplica, que coloniza, que conquista, que penetra na nossa sociedade para transformá-la com a cultura do reino de Deus. Amém? Está uma lista aqui de alguns passos práticos para você. Toma sua nota. Registra. Uma nova mentalidade. Ser um agente de transformação. Aprender a ser gente transformada. Ser fiel ao que Deus te confiou. Ser intencional no engajamento social. Ser discípulo que gera discípulo. Isso não é algo para a instituição, isso é algo para cada indivíduo. Mas se você é um pastor, se você é um líder estratégico, você pode pensar de que forma eu vou materializar isso para que a minha igreja faça a diferença. Eu finalizo fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Que venha o teu reino. Pai, esse é o nosso clamor. Que venha o teu reino. Não é à toa que eu estou aqui com essa blusa. Reino, que venha o teu reino, que a sua cultura, a cultura de Jesus, seja estabelecida na nossa sociedade, para gerar a transformação que o Senhor nos chama como discípulos, representantes, embaixadores do Senhor, a realizar aqui na terra. Eu oro por cada um dos que estão aqui, para os que estão nos assistindo, para todos os que estão caminhando ministerialmente junto com os que estão aqui. Eu oro, Deus, por cada um dos que são engajados, de cada um que faz parte desse movimento. Eu oro, Pai, pedindo que o Senhor dê essa nova mentalidade, a mentalidade do reino. Que o Senhor faça deles, Deus, uma pessoa plenamente transformada para ser um agente de transformação, sendo fiel em tudo que o Senhor nos deu, nos confiou, para engajarmos intencionalmente na nossa sociedade,
para discipularmos as pessoas e realizarmos a transformação que o Senhor nos chama para realizar nesse tempo, na nossa geração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Valeu demais, muito obrigado. Que Jesus te abençoe, que você possa sair daqui ainda mais encorajado para ser um agente de transformação. Que você tenha um bom almoço e nos encontramos aqui de tarde.